Fala pessoal, como é que vocês estão? Essa semana a gente vai discutir sobre um assunto muito importante no nosso preparatório, que é o assunto de toxicidades. Nós vamos debater sobre diversas toxicidades que podem acontecer com os tratamentos oncológicos. Hoje nós vamos discutir em específico toxicidades que, quando caem na prova, acabam sendo um pouquinho complexas, mas a gente vai rever aqui com cuidado, que são as toxicidades dos inibidores de ciclina. Nós sabemos que os inibidores de ciclina já foram incorporados na prática clínica no tratamento das pacientes com câncer de mama, tanto no cenário da doença avançada na primeira linha, onde a gente tem estudos mostrando a possibilidade de utilização dos três inibidores de ciclina, seja ribociclib, palbociclib ou abemaciclib, tanto na doença inicial, no uso da adjuvância, onde a gente tem os dados do uso de abemaciclib com o estudo Monarch-E e ribociclib no estudo Nathalie. Portanto, é importante que a gente conheça as toxicidades dos inibidores de ciclina para que a gente possa adequadamente manejar e prosseguir com essa importante droga para pacientes com câncer de mama. Vamos ver essa questão aqui de 2019? É uma senhora de 69 anos que começa o tratamento com letrozol e inibidor de CDK4, CDK6 para carcinoma de mama receptor de hormônio positivo HER2 positivo com extensão óssea e pulmonar. De modo geral, esse paciente tem um baixo perfil de toxicidade, e aí ela pergunta qual é a associação de efeito colateral mais estabelecida. Então é uma pergunta, infelizmente, do ano 2019. O ano 2019 foi um ano meio complexo de perguntas de rodapé de livro e que a gente vai ter que dar uma revisada, mas de fato era uma pergunta meio rodapé. Então aqui a gente tem os três principais inibidores de ciclina, o palbo, o ribo e o abemaciclib. O palbo é utilizado na dose 125 miligramas por dia, por 21 dias, num ciclo de 28. O ribo na dose 600 miligramas dia, por 21 dias, num ciclo de 28. E o abema é o único que é utilizado aí 2 vezes ao dia, na dose de 150 ou 200 miligramas, dependendo da indicação, continuamente, sem nenhuma pausa. Todos eles vão agir inibindo aí em algum grau maior ou menor CDK4, CDK6. Eles podem interagir especialmente com CY3A4, e as principais toxicidades que a gente encontra são: uma toxicidade tem que estar clara na cabeça de todo mundo: a abemaciclib dá muita diarreia. Então, assim, se a gente tivesse que citar uma toxicidade, a abemaciclib, a gente falaria sobre diarreia. Palbo e ribo têm uma toxicidade medular maior, por isso até eles precisam fazer pausas no tratamento. Então a gente aqui na tabela palbo e ribo causando neutropenia, leucopenia e fadiga. A bema também pode causar, mas causa em menor grau. E todos eles podem causar doença intersticial, podem causar cefaleia. E a gente tem que lembrar de um pequeno detalhe de ribociclib, que é o prolongamento do intervalo QT. Essa é uma toxicidade sabida para ribociclib. A gente inclusive tem recomendação de realização de eletrocardiograma. Então essas são as toxicidades gerais que a gente precisa conhecer dos inibidores de ciclina. Infelizmente, a questão de 2019 foi uma questão extremamente específica, rodapé, que eu acho que não deve se repetir nos próximos anos, mas ela trouxe como gabarito a letra A elevação da creatinina com ribociclib. Então, o ribociclib ele tem ali uma interação nos canais renais e ele pode cursar com elevação de creatinina. Isso é um rodapé, mas assim, decorem e aprendam isso, porque isso pode cair no próximo ano, apesar de ser pouco provável, elevação de creatinina com ribociclib. Quando a gente pensa em prolongamento do intervalo QT, a gente pensa em ribo, a gente não pensa em palbo. Quando a gente pensa em neutropenia febril, a gente pensa mais em palbo e ribo, menos em abema. Doença pulmonar intersticial, os três podem fazer, e neuropatia também é incomum com os três, mas não é específico de nenhum deles. Então, a única coisa que era específica é a elevação de creatinina com ribociclib.
É um efeito colateral conhecido, mas pouco comum na prática clínica. Infelizmente foi cobrado e você precisava saber para acertar essa questão. Então, o gabarito foi letra A. Segunda questão de toxicidade inibidor de ciclina foi uma questão de 2020. Essa foi uma questão já um pouco mais genérica. Então ele fala, em relação às toxicidades dos inibidores de quinase dependente de ciclina 4 e 6, podemos dizer que... Então é uma questão mais genérica, a gente vai ver as alternativas que ele dá, que são alternativas possíveis. Letra A. Neutropenia grau 3 e 4 acontece em 10 a 20% dos casos tratados com palbo e fulvestrante. Então a gente sabe que palbo pode sim cursar com neutropenia. Agora aqui ele está falando de neutropenia 3 e 4. Então é neutropenia grave. Eu não sei esse percentual, Abraão. Tá bom, mas assim, você não espera neutropenia grau 4 em 20% das pacientes, porque senão isso seria uma questão realmente mais preocupante. Então, por mais que você não saiba, letra A não parece estar correta. Letra B. Prolongamento do intervalo QT é observado em 7% das pacientes tratadas com ribociclib mais letrozol. De novo, prolongamento QT pode acontecer com ribociclib? Pode acontecer. 7%? Não sei. Mas 7% parece um pouco muito para essa toxicidade. Abraão, mas eu não sei, é ruim responder a questão assim, é péssimo. Se você for, vai ter que ter o estudo na mão. Se você for olhar, por exemplo, no Mona Lisa, 5,6% dos pacientes tiveram prolongamento do QT, não foi 7%. Então, assim, é a questão que a gente não quer ter na prova, mas que pode acontecer. Letra C. Diarreia grau 3 foi observada em 10 a 20% dos pacientes tratadas com abema mais fulvestranto. Me parece ser uma opção, tá? Então, a abema causa bastante diarreia e 10 a 20%, que é um percentual pequeno, teve uma diarreia um pouco mais séria. Parece uma opção ok. E letra D, síndrome mão-pé é comum aos 3 inibidores de ciclina existentes no mercado brasileiro, também é correto. Não é uma toxicidade frequente, mas os 3 podem, em graus baixos, causar síndrome mão-pé. Letra E, todas estão corretas, não. Ele deu como gabarito tanto a letra C quanto a letra D. Diarreia grau 3 e síndrome mão-pé. Questão que eu acho que não vai se repetir, mas a gente quis trazer para relembrar os principais efeitos colaterais dos inibidores de ciclina que estão tão incorporados na prática clínica.